convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo nos escreveu Mateus, no capítulo de número 9. Evangelho, segundo nos escreveu Mateus, capítulo 9, apenas o verso de número 9. Nós vamos ler todos juntos. Mateus, capítulo 9, o verso de número 9. Todos juntos? Diz assim, portanto, a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 9, verso 9. Todos. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Oremos. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. Obrigado porque através dela nós tomamos conhecimento a respeito do Senhor, da Tua grandeza, dos Teus atributos, da Tua vontade e também, ó Deus, a respeito do Teu amor para conosco. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que apesar de mim mesmo o Senhor fale ao meu coração, o coração dos meus irmãos e irmãs, e que Teu nome seja glorificado, ó Deus, e saiamos daqui edificados pela Tua bondade e pela ministração da Tua palavra. Fique conosco, Pai, é o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse pequeno verso, registrado aqui no Evangelho de Mateus, Mateus na sua, também é chamado de Levi, na sua simplicidade, resume toda a ação de Deus ao alcançá-lo. E eu gostaria de iniciar o nosso sermão fazendo, como costumo fazer na maioria das vezes, fazendo-me uma pergunta. O que em nós atrairia os olhos de Deus? Nós sabemos que fomos salvos pelo Senhor, mas o que em nós poderia, de fato, atrair os olhos de Deus? Tem muitas doutrinas por aí que diz que o homem é bom em sua essência e que Deus, então, se sentiu atraído por alguma prática no próprio homem. Talvez seja porque alguém é mais bonito que o outro, mais cheiroso do que o outro, ou porque tem práticas de boas obras. Mas será que tudo isso de fato atrairia os olhos do Senhor para querer nos salvar? Infelizmente não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado, e que por isso, se Deus olhasse para nós, como de fato olhava no sentido de ver condenação, de ver alguém que era passível de receber ira, de receber justiça. Mas eu ainda continuo perguntando, se você ainda tem dúvida, o que poderia mover a ação de Deus em nos salvar, ou em nos chamar? Será que realmente você, que é conhecedor da sua própria essência, sendo sincero com o seu próprio coração, sabendo de tudo aquilo que você faz e não precisa nem da lei escrita, porque a sua própria consciência já te condena, é assim que a Bíblia diz. Será que realmente haveria alguma coisa na sua vida, na sua existência, que seria o motivo para Deus nos salvar? A Bíblia diz que não. Nós somos comparados às coisas mais imundas. Por mais que sejamos conhecedores do bem e do mal, o mal prevalece em nosso coração. Nosso coração é inclinado para aquilo que é mal. Os nossos pés são ligeiros para a prática da perversidade. Se a salvação fosse fruto dos nossos próprios méritos, com toda a convicção de que a palavra de Deus nos apresenta, ninguém, absolutamente ninguém, seria salvo. Abacuque, Paulo depois cita, chama atenção do fato
de que não há justo, não há ninguém que ame a Deus, ninguém que conheça a Deus e queira obedecer a Deus de fato. Como Isaías, quando chegamos ao entendimento de quem de fato Deus é, não existe outra reação senão, ai de mim. Como o diácono André leu aqui, ai de mim porque sou pecador. Porque meus lábios são lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, infelizmente não existe absolutamente nada em nós mesmos capaz de mover a ação de Deus para nos salvar ou para nos chamar. Mesmo as ações, né, de algumas pessoas registradas durante o ministério terreno de Jesus, buscando conhecê-lo, como é o caso de Zaqueu, por exemplo, que subiu numa árvore para tentar vê-lo, ou a mulher com fluxo do sangue que resolveu ir até ele e tocá-lo, ou como o cego de Jericó que gritava o seu nome. Mesmo todas essas manifestações que dá aparentemente para alguém pensar que é o homem que vai ao encontro de Cristo, na verdade tudo isso serve somente para dizer que nós que não podemos chamar a atenção de Deus. E que tudo isso já foi fruto da reação do ministério terreno de Cristo. Zaqueu desejou vê-lo, então somente porque a fama de Jesus já era grande. A mulher resolveu tocá-lo, porque Jesus já havia manifestado vários milagres. O cego grita o seu nome, tão somente porque ouve a respeito do ministério de Jesus. São reações, como é a nossa reação quando nos entregamos a Cristo. Mas isso é reação, e não uma ação. Porque a ação inicial é sempre de Deus. Ele envia o seu Filho. É Ele que produz todo o processo da salvação. E essas atitudes pontuais, então, registradas nos evangelhos, em busca de satisfazer alguma necessidade temporal, nunca apresenta a ideia de uma perspectiva de salvação. Uma coisa interessante, às vezes, quando nós encontramos no evangelho, quando Jesus diz para alguém que foi curado, vai, a tua fé te salvou, esse termo salvou não necessariamente refere-se à salvação da condenação eterna, mas à salvação daquele problema temporal, daquela enfermidade ou daquele contexto. Porque a salvação sempre é fruto da ação de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz que ele nos amou primeiro. E em reação agora, por esse ato de Deus, por essa ação de Deus, em reação, então nós amamos ao Senhor, fruto do seu toque, fruto da ação dele em nossa vida. Mesmo porque, irmãos, a nossa realidade espiritual apresentada pela Escritura é a seguinte, vou tentar sintetizar aqui, não vamos ler todos os textos, mas só para que você, depois tiver interesse, é só pegar aqui a transmissão e parar aqui nesse slide e depois ir verificando cada um. A palavra do Senhor nos apresenta que o homem natural, quando nós nascemos, a nossa realidade é, primeiro, de morte espiritual. Romanos 5, 12 vai falar disso, Efésios 2, 1 vai dizer isso. Inclusive, Efésios 2 já mostrando a ação misericordiosa de Deus, né? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos. Essa é a condição do homem natural, morto. Se a Bíblia dissesse apenas isso, já seria suficiente para entender que estamos depravados e que, humanamente falando, ninguém tem condições de alcançar a Deus, satisfazer a lei de Deus e, consequentemente, receber a salvação. Porque o morto nada faz. O morto não pode se manifestar. O morto não reclama. E não busca melhorar a sua condição porque ele está morto. Mas além da palavra de Deus nos apresentar como mortos espiritualmente, ele diz que estamos em pecado, não há um justo sequer, que vivemos em inimizade com Deus,
que estamos presos no cativeiro do inimigo, que somos cegos para a verdade de Deus, estamos surdos à palavra do Senhor, que vivemos numa postura de ignorância, inclusive sobre o nosso estado deplorável. Nós não conseguimos reconhecer, inclusive, o quanto pecadores somos. E é muito comum você encontrar pessoas ímpias, mas declarando-se como justos. Porque eles vão usar a comparação com outro ímpio. É fácil você se comparar com algum ímpio conhecido. E até algum personagem bíblico. Você vai para os reis, né? Você tem vários reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor, na sua graça, no final da vida, traz esse rei para si. Talvez o maior exemplo disso seja o rei Manassés, homem terrível, que sacrificava os próprios filhos a outros deuses, queimava-os vivos, e que no final da sua vida se arrepende, se converte e o Senhor o salva. E aí a gente diz assim, não, eu comparado com Manassés, então eu estou tranquilo, porque eu nunca queimei nenhum filho a Moloque. Mas a comparação não é com o meu igual. A comparação é com o padrão de Deus. E aí ninguém consegue satisfazer. Por isso que é a ação de Deus. Não existe nada em nós capaz de atrair o favor de Deus. Nenhum mérito, nenhum ato que exija a ação de Deus em nosso favor. Deus, quando nos olha, Ele vê a nossa necessidade. Deus, quando nos olha, Ele vê a nossa carência. Ele vê o quanto nós precisamos dEle. Ele nos olha e vê a nossa pecaminosidade, que necessita da obra do justo, do único justo, que é Jesus. Nenhum cristão sincero, irmãos, que foi confrontado com seu estado pecaminoso, que olha para si e recebeu instruções claras das Sagradas Escrituras, pode pensar que é ou tem algo para atrair os olhos de Deus, para atrair a ação de Deus e os desejos de Deus para nos salvar. O motivo da nossa salvação não está em nós, mas está no amor, na graça, na bondade do próprio Deus. Deus que nos criou e capacitou os nossos primeiros pais com o chamado livre-arbítrio. E que por conta desse livre-arbítrio escolheram conhecer aquilo que não fazia parte da realidade deles. E dentro dessa representatividade e da aliança que havia com Deus, o fato deles terem desobedecido, eles caem e o pecado se faz uma realidade e passa para todos os seus descendentes. E agora, não temos outra realidade senão conhecedores do bem e do mal, inclinados para a perversidade. Essa é a nossa realidade. E todo cristão que entendeu o que a palavra de Deus revela a respeito disso, ele sabe que se ele foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus, isso é fruto da própria vontade e ação de Deus, e não de algo que ele tinha para oferecer. Porque até mesmo hoje, irmãos, o que temos para oferecer ao Senhor? É Ele que opera em nós o querer e o realizar. Até a minha consagração a Deus é fruto da ação de Deus em minha vida. Porque se Deus não agir em minha vida através do seu Santo Espírito, eu não estaria aqui hoje. E os meus desejos seriam totalmente para suprir as minhas concupiscências, as minhas inclinações, os meus desejos carnais. A palavra de Deus diz que é o Senhor quem nos dá o arrependimento para a vida. A palavra de Deus diz que é o Senhor que nos dá a fé salvadora. A fé que nos capacita a receber a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos fruto da graça de Deus, nós somos frutos do seu amor,
nós somos frutos da sua vontade em manifestar a sua misericórdia e salvação pela graça em Cristo Jesus, foi porque Deus quis. Porque se Deus não tivesse agido, ó Deus, em nosso coração, estaríamos ainda mortos no pecado, cegos, surdos, cativos às práticas ímpias. Somos fruto da graça de Deus. E quando nós olhamos aqui para o exemplo do chamado, ou da vocação de Mateus, ou Levi, dependendo da sua tradução, registrado em Mateus capítulo 9, verso 9, e também fora registrado em Marcos capítulo 2, verso 13 e 14, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 5, 27, quando nós olhamos para esse chamado de Mateus, isso nos auxilia a entender quanto da realidade do chamado de Jesus. A ação de Jesus nesse chamado de Mateus revela um pouco como que ele trata com cada um de nós. Nós sabemos que Mateus era publicano. O que significa isso? Que ele era funcionário do Império Romano e, portanto, era considerado traidor pelos demais concidadãos judeus, pois ele é quem coletava os impostos. A palavra do Senhor também vai dizer que Mateus, que era publicano, também era rico. Lá em Lucas capítulo 5, verso 29, vai dizer que inclusive ele promove um grande banquete para Jesus. Só que ao mesmo tempo, a Bíblia nos revela que ele é pecador como qualquer outro. Todos nós somos alvos da condenação que Adão e Eva trouxeram sobre nós. Nós estamos debaixo do pecado. Dá uma olhadinha comigo, rapidamente, nesses textos, principalmente Lucas. Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas, capítulo 5. A partir do verso 27 até o 32. Aqui Lucas vai chamar Mateus de Levi, né? Veja aí, verso 27. Passadas essas coisas, saindo ele, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-me, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Porque essa era a visão que os religiosos tinham a respeito dos publicanos, tá? Eram todos pecadores. Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus revela aqui que a condição de Mateus era a condição de todo homem, ele era pecador. Ele estava doente. E que sentido ele estava doente? Espiritual. Se você se lembra do texto que foi lido aqui pelo diácono André, no momento de contrição, João, capítulo 12, dá uma olhadinha lá comigo de novo. João capítulo 12, verso 37 em diante, que é algo importante para também ser dito, quando ele vai falar assim, João 12, 37, embora tivessem feito o quê? Tantos sinais na sua presença, o que aconteceu? Irmãos, um parênteses aqui, milagre não é um instrumento que Deus usa para converter ninguém. E por isso que crente morre, viu? Porque se milagre fosse o meio para que Deus tivesse tratado para alcançar as pessoas, então só crente ia ser alvo de milagre. E aí os descrentes iam ficar morrendo de tudo, aí todo mundo ia se converter para não morrer mais, entendeu? Mas não foi o meio que Deus traçou para isso. Jesus fez milagres, não pelo povo em si, ou para conduzir alguém a crer no seu nome. Ele fez milagres para cumprir as profecias a respeito do Messias. Os milagres de Jesus têm o objetivo
de mostrar que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus encarnado. João, inclusive, vai dizer, ó, esses sinais foram registrados para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. É para mostrar que ele é o Messias, esse é o objetivo. Mas o sinal propriamente não converte ninguém. O meio que Deus estabeleceu para chamar as pessoas, para que as pessoas passem pela conversão, é o que mesmo? A pregação da palavra. De anunciar Cristo. Essa é o meio. Por isso que Jesus fez tantos sinais e as pessoas não acreditavam. A gente, quando lê os evangelhos, a gente fala assim, não é possível, esses caras viveram com Jesus, viram tudo que Jesus fez, ouviram todos os ensinamentos desses caras, que Jesus faz, e esses caras não se convertem. Por quê? João vai explicar. Verso 38, para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Quando ele diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, e quem foi revelado do braço do Senhor, por isso não podiam crer. E por que eles não podiam crer? Verso 40, porque Deus é quem é o autor da salvação. Ele abre os olhos, o entendimento de quem quer, e fecha o entendimento também como lhe apraz, é simplesmente ele deixa o homem na condição natural. Diz o verso 40, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam. E sejam por mim curados. A expectativa espiritual de morte espiritual nos aponta como doente. Por isso Jesus diz, eu vim buscar os doentes. Os doentes precisam de médico. Eu vim buscar o pecador, não o justo. Essa é a condição, irmãos. E quando nós voltamos aqui para os textos que referem-se a Levi ou a Mateus, nós vemos então que apresentam Mateus como publicano, rico, pecador, que era doente, que precisava da salvação em Cristo Jesus. O texto ainda de Marcos, dá uma olhadinha lá comigo, para a gente completar aqui os evangelhos sinópticos, a respeito desse mesmo registro. Marcos capítulo 2, verso 13. Marcos capítulo 2, verso 13 diz assim, de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e eles os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, e aí por isso que nós sabemos que é o mesmo Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E depois o registro também sobre o banquete que Levi preparou para Jesus e os seus discípulos, e a mesma situação lá que Lucas também registra. Irmãos, quando nós olhamos, portanto, para o chamado de Mateus ou de Levi, nós começamos a entender que Jesus é que veio chamar e buscar o perdido. Que é Jesus que toma a iniciativa. Jesus, portanto, como sabemos, ele é o nosso Redentor, apresentado por si mesmo como aquele que veio chamar pecadores ao arrependimento, ou seja, buscar e salvar o perdido. Logo, através da passagem aqui de Mateus capítulo 9, verso 9, nós podemos chamar a sua atenção para algumas atitudes de Jesus Cristo quando ele nos chama para si. Como que nós somos alcançados por essa graça de Jesus, se não tem absolutamente nada em nós para atrair ao Senhor? Vamos ver quais são essas atitudes. A primeira coisa que nós podemos observar, e eu convido você a voltar aqui para Mateus capítulo 9, que diz assim, partindo Jesus dali, viu um homem. Jesus olhou para esse homem. Ele viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E esse levantou e o seguiu. A primeira coisa a primeira atitude de Jesus para nos chamar, irmãos, é que ele nos olha com benevolência. Porque se ele nos olhasse tão somente com justiça, ele aplicaria o que sobre nós? Ira.
já que nós vimos, pelos textos que eu citei aqui, que nós não temos nada para oferecer para Deus, a primeira da atitude de Jesus, quando ele nos alcança com a sua salvação, é que ele olha para você com benevolência. Ele olha para você e vê a sua condição natural. Vê o quão pecador você é. Ele vê que você por si só, por mais que você tente, e por mais que você seja uma pessoa até mesmo boa dentro do contexto que você vive, mesmo assim você continua morto nos seus delitos e pecados. E se Jesus não te visse com benevolência, a única coisa que poderia ser aplicada sobre nós seria a condenação. Mas o fato dele te alcançar com o Evangelho, demonstra que a primeira atitude que ele teve para contigo foi a benevolência. Jesus viu um homem, Levi, filho de Alfeu, um publicano, pecador, doente, alguém que estava, humanamente falando, tendo uma vida até regalada, mas que espiritualmente estava morto, que estava cego, que estava sem entendimento. E o fato de Jesus alcançar esse homem é porque ele olha com benevolência. Jesus viu um homem descendente de Adão, morto em seus delitos e pecados. Jesus viu um homem carente da glória de Deus. Jesus olha e vê a nossa carência, ele vê a nossa miséria, mas o seu olhar não é de condenação. A sua primeira vinda, ele mesmo diz, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. A segunda vinda é diferente. Quando Jesus voltar agora a segunda vinda, ele volta como juiz. Mas a sua primeira vinda era a vinda da benevolência. É um olhar de compaixão, é um olhar de misericórdia, é um olhar de benevolência. Nesse sentido, a Bíblia diz que na sua primeira vinda, ele não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Dá uma olhadinha comigo lá em João 3, verso 17 e 19. Para reforçar essa ideia aí, que a primeira vinda de Jesus foi justamente para alcançar os perdidos, enquanto que a segunda volta será para aplicar do seu juízo, da sua justiça. João capítulo 3, ele vai dizer assim, porque Deus, ou porquanto Deus enviou a seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que para o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É lógico que dentro do contexto aqui de João, a palavra mundo faz toda a diferença, não está falando todas as pessoas do mundo, mas da representatividade das nações, porque ele está tratando com Nicodemos, que era judeu, fariseu, principais dos judeus, e a ideia é que Jesus então vem alcançar aqueles que ele separou para si, e desses crerão nele, e porque crerão nele não serão julgados. Mas a primeira vinda de Cristo, irmãos, é para salvar, para trazer salvação ao perdido. E por isso, nesse momento que estamos vivendo, ainda somos alvos dessa benevolência do Senhor. Por isso, quando nós entendemos o Evangelho, quando há essa abertura do entendimento da palavra de Deus, isso não é porque nós nos tornamos mais espertos agora e algum tempo atrás não éramos. Não é porque agora a gente conseguiu ler e compreender o que as Escrituras dizem, mas é fruto dessa ação benevolente de Deus, de olhar para você e para mim, e ver a nossa miséria, a nossa condenação, a nossa realidade, e resolver nos chamar. Então saiba que se o fato que você está aqui, que você compreende que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, e que te prometeu a vida eterna, não é porque você é mais bonito que ninguém, não é porque você é bonzinho, ou que você tinha algo em você capaz de mover o coração de Deus em teu favor. Não, foi fruto da benevolência do Senhor. Ele te viu na sua condição e na sua graça resolveu tirar você daquela realidade. A segunda atitude de Jesus, que nós podemos observar, além dessa benevolência, é a graça. Veja o texto aqui, Mateus, volte lá, Mateus capítulo 9, verso 9.
Diz o texto que partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Está implícito aqui, mas o fato é que Jesus foi até esse homem. Porque você pode passar e ver o cara sentado lá na esquina, na coletoria, recebendo os impostos e seguir adiante. O texto não deixa isso escrito, né? Jesus viu, foi até ele e disse-lhe. Você não tem essa expressão, foi até ele. Mas o fato de ter falado com aquele homem aponta para essa segunda atitude de Jesus. Ele foi até Mateus, ele foi até Levi. Jesus foi até aquele homem para chamá-lo. E é isso que ele realiza também conosco. Em algum momento da vida, Jesus vai chegar até você, se ele assim o separou para a sua própria glória. E ele vai fazer isso através do pregador do evangelho, através de alguém que vai compartilhar o evangelho, mas de qualquer forma, através da palavra, que é o próprio Cristo encarnado, ele vai até você. A palavra vai te tocar, a palavra vai ao seu encontro. Jesus, irmãos, não o chama porque Mateus tinha algo para oferecer. Porque naquele contexto nós vimos em Lucas que andar com publicanos e pecadores era um marketing negativo. Colocava Jesus debaixo de acusações e questionamentos dos líderes judaicos. Nós vimos isso registrado em Lucas. Mas Jesus não se preocupa com isso. Jesus não se preocupa com as suas características, com a sua fama. Ele te olha com benevolência, com aquilo que você não merece, ou seja, a sua graça. Ele vai até você. Eu quero talvez reforçar esse ponto aqui. Imagine Jesus, o Deus encarnado, que já estava sofrendo perseguição e ameaça dos líderes judaicos. Vai chamar mulheres, publicanos e pecadores para serem seus discípulos. Ninguém da alta sociedade. Ninguém dentre os eruditos. Só gente simples. E gente de índole duvidosa. Maria Madalena, Mateus e tantos outros. Como eu pus aqui no slide, Jesus ir até Mateus era um marketing negativo. Humanamente falando, não pegava bem. Mas a graça de Jesus conduziu o próprio Cristo a ir falar com Mateus. A chamá-lo para ser seu discípulo. E há uma coisa interessante na maioria dos cristãos, né? Nós somos alcançados pela graça do Senhor quando nós estamos na lama, e depois que o Senhor nos lava com o seu sangue e nos purifica, nós olhamos para aqueles que estavam na mesma situação em que estávamos com repúdio. Se realmente queremos seguir o Senhor que nos chamou, essa não deveria ser a postura. Se fomos alcançados pela graça, deveríamos também ser instrumentos dessa mesma graça. Jesus vai até aquele homem. Jesus não se preocupa com a fama que ele tinha. Aquele que nada tinha para oferecer e que nada merecia, senão a condenação, foi alvo da benevolência de Deus e da graça. Meu amigo, até de domingo esses caras estão vendendo gás? Misericórdia, hein? Não compre gás no domingo. O que é isso, rapaz? O capitalismo nosso está mais que feroz. Nem domingo mais. Carente da graça. Certamente, nós vemos, irmãos, que Mateus, alvo da condenação, aquele que estava ali, vivendo a sua vida segundo o padrão do mundo, que não tinha nada a oferecer, que nada merecia, foi alcançado pela benevolência e mais,
Pela graça. Pela graça do Senhor. Um favor imerecido. Ele nada merecia. Como também nós. O que nós merecemos para Deus? A gente vê em muitas igrejas por aí, né? As pessoas exigindo as coisas de Deus. Dentro daquela postura neopentecostal de positivismo, né? Você tem que chegar para Deus e dizer, eu determino, eu exijo, afinal de contas eu sou filho do rei, Deus me chamou para ser cabeça e não cauda, e aí o cara aponta o dedão para Deus exigindo. Irmão, você não merece absolutamente nada, senão a condenação de Deus. Se você chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu quero aquilo que eu mereço, e se Deus resolver responder essa sua oração, sabe o que vai acontecer? Sabe aqueles desenhinhos animados que fazia assim, ó, e sumir o personagem? Era isso que vai acontecer. Não sobra nem o pó. Porque nós não temos absolutamente nada para oferecer ao Senhor. Então nunca chegue para Deus e fale, Senhor, eu quero o que eu mereço. Porque se Deus responder, o que você merece é a condenação, é a ira, é a justiça de Deus. E se Deus resolver responder a sua oração, instantaneamente você vai sumir. Jesus ensina isso, né? Usando inclusive a figura do publicano que batia no peito, ô Senhor, tem misericórdia de mim. Enquanto que o fariseu falou, ô Senhor, eu sou o cara, hein? Eu não sei o que seria do Senhor sem a minha presença. Eu não sei o que seria dessa igreja se eu não estivesse aqui. Você não tem nada para oferecer a Deus, cara. O único insubstituível da história toda é Cristo. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos alvos dessa graça, desse favor imerecido. Um benefício que não merecemos e que não temos nem como merecer. Mas mesmo assim, Jesus vai ao encontro daquele homem. Primeira atitude de Jesus para nos chamar, sua benevolência. Segunda atitude, a sua graça. E terceira atitude, eu chamo aqui de cura. Veja aí Mateus 9. Verso 9 vai dizendo, partindo de Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na cortedoria, implicitamente está dizendo, foi até ele e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Jesus tem um chamado explícito, segue-me. E ele, em reação a esse chamado, se levanta e vai. Isso eu chamo de cura, porque é o contexto de João 12. Aquele que Deus abre os olhos, abre o entendimento e se converte, o texto diz que é curado, na perspectiva inversa, não é isso? Deus cegou o entendimento, cegou os olhos, obscureceu o entendimento para que não creiam, se convertam e sejam curados. Porque a ação de Jesus nos cura da pior doença de todas, o pecado. Ele nos livra da morte espiritual. Ele nos deu vida estando nós mortos. Essa é a cura. Essa é a terceira atitude de Jesus e definitiva, porque essa ação de Jesus em nos chamar, segue-me, providencia tudo o resto. Restaura a nossa condição com Deus, nos justifica diante de Deus, nos lava com o seu precioso sangue e nos traz uma nova vida. Segue-me. Trata de um termo de transformação. Significava deixar todas as coisas, deixar a prática pecaminosa, deixar a busca pelos suprimentos humanos e passar agora a viver tão somente para Deus. Jesus não sugere, Jesus não pede para que Mateus lhe dê uma chance, como se vê muito pregador, dê uma chance para Jesus. Jesus não precisa de chance nenhuma, meu amigo, é você que precisa da chance. E se ele te alcançou, agarre isso com todas as forças, porque é fruto da benevolência e da graça. E só essa ação pode de fato te curar. Jesus, baseado em sua autoridade de um médico espiritual, ele ordena, segue-me. Ele não dá outra possibilidade. Por isso que é uma graça irresistível. Quando Deus abre o nosso entendimento a respeito da nossa condição e da obra que Ele fez por nós, é um impacto imenso, irmãos, em nosso coração. Não tem uma possibilidade, eu vou ver como vai ser.
Vamos visitar lá, vamos ver. Não, meu amigo, você entra dentro de um plano muito maior, você é arregimentado. E agora a sua vida não tem outra coisa para fazer senão glorificar e bendizer ao Senhor. Ele ordena, segue-me. Jesus não espera seguidores voluntários. Quem quer dar uma chance para Jesus, vem aqui à frente hoje. Não existe isso. Jesus tão somente chama. O seu chamado é um imperativo, é uma ordem, é um chamado para uma nova vida, com novas diretrizes, em submissão e obediência. Jesus, quando nos chama, Ele nos transforma, Ele nos cura. Há mudança de vida. As coisas velhas passam, eis que tudo se faz novo. A verdade liberta. Ele nos dá vida diante da nossa morte espiritual, nos dá vistas diante da cegueira, nos dá entendimento diante da ignorância. Ele nos cura da condenação do pecado e nos dá a vida eterna. Só Jesus pode fazer isso. Quando Jesus nos vê, Ele vem até nós com benevolência, com graça, e nos chama de modo imperativo: segue-me. Isso é transformador, isso é libertador. Concluindo, irmãos, as atitudes de Jesus, benevolência, graça e cura. Quando nós vemos a ação de Mateus registrada no final do verso 9, que diz: e ele se levantou e o seguiu. Na verdade, nós vemos a reação de Mateus diante das atitudes de Jesus. O homem não age em reação ou em relação à sua salvação. Ele apenas reage à ação de Deus que nos alcança e nos chama mediante a sua benevolência, mediante a sua graça irresistível e mediante a sua cura, a sua ação transformadora. Esta reação é condizente com a transformação que o chamado produz, deixando tudo para andar com Ele e aprender da sua vontade. Dê uma olhada ainda comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 8. Vamos ver o exemplo aqui de Paulo, né? Vou ler a partir do verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando Paulo tem o seu entendimento a respeito daquilo que Cristo é, e Cristo também vem até ele e o alcança com a sua benevolência, graça e cura, ele entende que a vida não tem mais valor, e que tudo que vale é seguir aquele que nos chamou. Jesus olha para você com benevolência, com graça, e te oferece a transformação de uma cura espiritual. A expressão segue-me aponta para tudo isso. Portanto, se você tem ouvido o chamado do Senhor, o toque maravilhoso e gracioso de Jesus, mediante a sua palavra, reaja. Reaja como Mateus reagiu. Levante
e siga. E que Deus assim nos abençoe. Amém?